Gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a autoria de 1 João. É óbvio que se a carta chama 1 João, quem escreveu essa carta foi João. Só que não é tão óbvio assim, né? Porque das 21 cartas do Novo Testamento, somente 1 João e Hebreus não citam o autor. Por exemplo, Paulo, quando ele vai escrever, ele faz uma introdução. Ele fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, e aí continua. João, nesse caso, não cita que ele é o autor. Mas existe consenso entre os cristãos e entre os estudiosos que foi João que escreveu. Como é que o pessoal sabe? Porque tem o Evangelho de João, tem Apocalipse, tem 2º e 3º João. Então, o estilo literário, a maneira de se colocar nas cartas, deixa óbvio que a primeira carta de João realmente foi João que escreveu. Mas quem que era esse homem? Né? Quem que era João? João era filho de Zebedeu e de Salomé, e era irmão de Tiago. O pai de João, assim como João, era um empresário da pesca. Eles tinham barcos, né? E eles investiam o tempo dele, a vida deles em pesca. A mãe de João, Salomé, era irmã de Maria, mãe de Jesus. João era galileu e ele deve ter crescido em Betsaida, às margens do Mar da Galileia. E assim como o pai dele, ele também era um pescador. Agora aqui, para vocês terem uma ideia, tem o Mar da Galileia e a cidade de Betsaida, Corazim, Cafarnaum, Genezaré, né? As cidades ali da região que a Bíblia vai descrevendo. Então, olha que legal, João morava naquela região ali onde está o Pin Vermelho, né? E pescava naquelas praias. E eu fui atrás de achar uma foto do Mar da Galileia para você, para que você tivesse uma ideia do tipo de local que eles viviam. A gente sempre pensa em tudo muito desértico, né? Mas essa região parece um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Muito bonita a imagem. Voltando ainda para quem era João, nós vemos que inicialmente João foi um discípulo de João Batista. Parece que João sempre teve um desejo de aprofundamento no conhecimento de Deus e buscou os seus discipuladores, né? Os seus mestres para seguir. Ele era integrante do círculo mais íntimo de Jesus. Você deve lembrar que, apesar de Jesus ter 12 discípulos, haviam 3 discípulos que eram muito chegados a ele, que eram Tiago, Pedro e João. João estava nesse grupo mais íntimo de Jesus. João teve a oportunidade de ver coisas que os outros discípulos não viram, né? A transfiguração no monte, está em Lucas 9, 28, e a ressurreição da filha de Jairo, em Lucas 8, 51. Né? Ressurreição de mortos é uma coisa assim incrível, né? Vencer a morte, só Deus vence a morte. E João teve a oportunidade de presenciar essa ressurreição. João também esteve no Getsemane com Jesus na hora mais difícil da vida dele. Isso denota intimidade, cumplicidade, companheirismo, né? E confiança da parte de Jesus também. Ele foi o único que encostou a cabeça no peito de Jesus e foi chamado de discípulo amado. Não que Jesus não amasse os outros e não tivesse intimidade com os outros, mas João, ele tinha um a mais ali com Jesus, ele tinha uma proximidade a mais com ele, né? Ele também acompanhou o julgamento e a crucificação de Jesus do começo até o final. Os outros discípulos fugiram, né? Mas ele esteve lá presente junto com Jesus. João tinha uma coisa que permitiu ele acompanhar o julgamento, que ele era aparentado do sumo sacerdote. Né? Então, ele tinha ali relacionamento com a elite religiosa da época. Ele também assumiu responsabilidade pela mãe de Jesus quando Jesus morreu. Eu sempre imagino como deve ter sido um presente ele poder ficar com Maria na casa dele.
Já pensou que coisa maravilhosa? Ela contando coisas da infância, coisas do dia a dia, o que Jesus falava, o que Jesus pensava, fora do contexto de ser mestre, como Jesus sempre foi. Mas João teve um acesso assim, muito legal a informações que provavelmente nenhum outro discípulo teve acesso. Ele foi testemunha ocular tanto da ressurreição quanto da ascensão de Cristo, né, quando Jesus subiu aos céus. E ele passou os últimos os últimos anos da vida dele na cidade de Éfeso. Para a gente entender assim um pouco, poxa, Éfeso, o que é passar os últimos anos lá? Né? Ele escreveu essa carta de Éfeso. Provavelmente escreveu o Evangelho de João em Éfeso. A primeira, a segunda e a terceira carta também. Então vamos ver que cidade que é essa que a gente está falando. Olha que legal, quem já fez outros livros com a gente do Novo Testamento já viu essa imagem. E ela vai se fixando cada vez mais na cabeça e você já consegue imaginar como é que é a cidade quando você ouve falar dela, né? Essa aqui é a antiga cidade de Éfeso, são ruínas hoje. Né? Tem o teatro aí que é bem visível, essa coisa redonda, o templo de Artemis e uma série de outras coisas. E eu gostaria de mostrar algumas imagens para você. A primeira é esse mapa aqui, ó, que mostra onde está Éfeso, na Ásia Menor, pertinho de Sardes, da grande cidade de Mileto, né? Tales de Mileto saiu daí, Troia, então, e fica na província da Lídia. Essa cidade, situada na Ásia Menor, ela fica próxima da atual cidade de Selçuk, que é a Nova Éfeso, vamos dizer assim. Fica na província de Esmirna, na Turquia. Por muito tempo ela foi a segunda maior cidade do Império Romano. A primeira, obviamente, era Roma, e a população era de 250 mil habitantes, uma cidade do tamanho da cidade de Marília, só que com a estrutura do mundo antigo, né? Era uma cidade muito grande. Foi a segunda cidade do mundo, e em 2015 a Unesco integrou Éfeso como Patrimônio da Humanidade. Uma coisa que no Brasil não existe, porque nós não temos história suficiente para isso ainda, é que Éfeso começou 1000 anos antes de Cristo. É uma cidade hoje com 3000 anos. E nela está um templo que é uma das 7 maravilhas do mundo, o Templo de Artemis, que foi construído em 550 antes de Cristo, 1000 anos antes da descoberta do Brasil. E esse templo, ele é gigantesco, ele tem 80 metros por 50 metros de área, né? Lá em Éfeso possui um dos maiores teatros do mundo, para 25 mil pessoas. Se você pensar nisso, você vai ver o quanto que a cultura era importante para eles ali, né? As discussões políticas, religiosas, as apresentações, acontecia tudo ali. Eles têm um cemitério de gladiador, tinham escolas de filosofia e magia, e Éfeso e Mileto são berços da filosofia. Quando a gente estuda, a gente não vê muito Éfeso, a gente vê Mileto, né, e outras cidades como berços da filosofia, mas Éfeso entra também. E ali possuíam muitas manifestações religiosas, o que era sempre um problema para os apóstolos. Eles chegaram a 400 mil ou 500 mil habitantes. Chegou a ser a quinta cidade mais populosa do Império, ou seja, não era a maior, mas era a que tinha mais gente, né? Estava entre as que tinham mais gente. Foi um grande centro comercial, foi a segunda maior cidade do mundo, e lá tinha uma pedra que foi encontrada escrita assim: mais ilustre de todas as cidades da Ásia. Acredita-se que o Evangelho de João foi escrito nessa cidade, e ela foi uma das cidades onde o cristianismo realmente cresceu, se difundiu muito. Aqui, para você saber do que a gente está falando, do lado direito da tela você vê Artemis, a deusa dos Efésios, né? Vendia-se muito a estátua dela e do templo. E do outro lado, Diana. Diana é a versão romana
de Ártemis, que era a versão grega. Então essa deusa era quem mandava naquela cidade lá. Esse aqui é o templo de Ártemis. Eu sempre me impressiono muito com essa imagem, acho ela muito bonita. Esse aqui é uma foto do teatro, né? Imagino que João deva ter passado por esses lugares, visto esses lugares, ouvido coisas aí, né? Essa era uma estrada de mármore central, levava para um canal que conectava ao mar, né? Então, muito importante essa estrada, muito bonita também. A biblioteca de Celso, eu imagino o tanto de cultura que tinha numa cidade dessa, para ter uma biblioteca desse porte. Então, realmente, não dá para deixar de pensar em João andando por esses caminhos, né? E, continuando um pouquinho sobre quem era João, nós podemos saber que ele foi banido para a ilha de Pátmos pelo imperador Domiciano, onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Ele morreu de morte natural, por volta do ano 98, acredita-se que com 100 anos de idade praticamente, e todos os outros apóstolos foram martirizados, né? O primeiro a ser martirizado foi Tiago, que possivelmente foi decapitado, e só João morreu de morte natural, uma bênção, né? Aí você pergunta, onde fica essa tal dessa ilha de Pátmos? Tá vendo a cidade de Éfeso ali, ó, marcada em vermelho? Éfeso fica ali, e nessa bolinha amarela está a ilha de Pátmos, relativamente bem longe, né, da área que ele morava. E aqui, ó, por que eu falei que se você estudasse as 7 igrejas do Apocalipse, esse conteúdo ia ser muito útil para você? A igreja de Pérgamo, de Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas estão nessa região, né? E viviam realidades culturais e religiosas muito semelhantes. Aí eu entrei no Google Maps e recortei lá para você a ilha de Pátmos. É muito legal, se você entrar no Google Maps lá, joga o bonequinho do Street View, você vai poder caminhar pela ilha de Pátmos. Onde está esse ponteiro vermelho ali tem o mosteiro de São João, né? Que tem a caverna do Apocalipse. É bem interessante a parte turística também da ilha. Não sei se ela traz um turismo verdadeiro ou sensacionalista, mas é bem legal. E essa era a ilha em que ele passou os últimos dias da vida dele. Agora vem uma pergunta. Quando foi escrito isso e onde foi escrito? João escreveu Éfeso, João escreveu a carta de 1 João de Éfeso, onde ele estava pastoreando os últimos dias da vida dele. Os estudiosos acreditam que essa carta foi escrita entre 90 e 95 depois de Cristo, e a razão disso é porque João se defende do gnosticismo, e o gnosticismo estava muito forte nesse momento, naquela região. Então, é um dos muitos motivos pelos quais eles acreditam que foi nessa época. Para quem que ele escreveu? Sempre que você tem uma carta em mãos, é importante você saber de onde veio e para quem que é. Essa carta, ela não foi escrita para uma igreja, não foi escrita para uma pessoa específica. Era uma carta circular e era escrita para o reino, para todas as pessoas que tivessem acesso. E ela começou primeiro sendo circulada pelas igrejas da Ásia e depois tomou o mundo inteiro, né? Chegou nas nossas mãos, inclusive. Ela foi escrita, olha que interessante isso aqui, ó. Essa era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ela foi escrita para a 2ª ou 3ª geração de cristãos. Como João viveu muito tempo, né? Chegou a quase 100 anos ou a 100 anos de idade, ele teve a oportunidade de ver novas gerações de cristãos florescendo. E aqui nós vemos que ele estava falando para a 2ª ou 3ª geração, né? Ou 2ª e 3ª geração de cristãos. Só que nesse grupo, o amor de muitos já tinha esfriado.
Eles já tinham saído daquela fase do primeiro amor, a igreja primitiva, daquele jeito todo animado, né? Então ele precisa falar com essa igreja de um jeito diferente. E ele está escrevendo para pessoas que dariam conta de resolver o problema que tinha surgido dentro da igreja. Alguns cristãos começaram a misturar cristianismo e filosofia e criaram o gnosticismo, né? Juntaram um tanto de judaísmo também e acabaram criando o gnosticismo. E o gnosticismo viria a ser a religião, vamos dizer assim, ou a heresia, que quase destruiu o cristianismo até o terceiro século. Então ele estava escrevendo para essas pessoas, olha, cuidado, né? Tem gente tentando enganar vocês. Então, qual que era e por que ele escreveu, né? Ele escreveu para essas pessoas, mas qual que era o propósito? Ele queria mostrar que os falsos mestres estavam colocando heresias dentro da igreja. Ele escreve assim, ó: isso que vos acabo de escrever é acerca de dos que vos procuram enganar. Então, ele tinha o propósito de defender a fé da igreja e fortalecer a igreja contra essas doutrinas. Mais propósitos da carta. Ele queria confirmar os verdadeiros crentes na fé. Então, tinha uma turma que estava começando a ficar abalada, preocupada e insegura. Um dos objetivos dessa carta é fortalecer essas pessoas e mostrar que elas estavam no caminho certo. E João, ele fortalece as pessoas de três jeitos. Primeiro ali, ó, na doutrina. Jesus é o Filho de Deus. Isso era uma coisa que estava sendo discutida e que estava sendo posta em xeque. Ele está dizendo, Jesus é o Filho de Deus. A segunda coisa é na questão moral. O gnosticismo trouxe muita imoralidade para o meio cristão, principalmente moralidade sexual. Então, João está dizendo, olha, é possível viver em santidade nesse mundo. E socialmente, ele também tem uma pegada muito forte, que ele fala assim que nós devemos amar os nossos irmãos. Essa é a prova, uma das provas que nós somos crentes. Então ele abrange esses três pontos da vida cristã, né, e trata dessas áreas, né, e trata com o pessoal da cidade de Éfeso. Algumas vezes a gente fica falando gnosticismo, porque os gnósticos, e quem está ouvindo não faz ideia do que a gente está falando. Então eu gostaria de passar para vocês rapidamente algumas coisas importantes sobre o gnosticismo. Não é muito, não é um estudo sobre gnosticismo, mas eram as crenças que estavam dando mais problema na igreja. Eles acreditavam na impureza da matéria. O que isso significa? A matéria é impura. Uma vez que a matéria é impura e não tem salvação, você pode fazer o que você quiser com ela. Né? Então, daí surgiam as promiscuidades, né? Daí surgia a imoralidade da época. Outra coisa, eles diziam que a salvação é pelo conhecimento e não pela fé. Mas o apóstolo Paulo já tinha falado com todas as letras que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, né? Nem por obras. Então, é importante isso. Eles estavam pervertendo essa doutrina da salvação pela fé também. Eles diziam que o corpo é uma prisão da mente e que precisa ser libertado através do conhecimento. Eles diziam uma outra coisa. Jesus não veio em carne, porque a matéria ela é podre, ela é pecaminosa. Se Jesus tivesse vindo em carne, ele seria impuro. Ele parecia ter um corpo, mas o corpo dele era espiritual, não era um corpo físico. E isso é terrível, porque a morte de Jesus por nós, o sofrimento que ele viveu, tudo isso, para que isso aconteça é necessário um corpo físico, né? E os gnósticos diziam que não. Essas crenças, elas criaram uma elite, ou pelo menos um grupinho, que dizia que o conhecimento adquirido por eles, através da iniciação no gnosticismo, do culto deles, era o que levava a pessoa à salvação. Então, quem acreditava nisso, muitas vezes entrava em desespero, porque não se sentia salvo, né? E houve uma reação muito forte da igreja em relação a esse grupo.
Oito livros foram escritos para combater o gnosticismo: Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Então você vai vendo a importância de você entender que essa crença existia, como ela funcionava, em que lugar essas coisas aconteciam, que era de dentro da própria igreja que estava surgindo essas questões, porque isso, quando você for estudar qualquer um desses livros, você vai perceber que faz muita diferença saber essas coisas. E aqui, gente, a gente está chegando aqui na reta final, nós temos as ênfases da carta. O que o apóstolo João frisou? O que o apóstolo João achava que era mais importante nessa carta? Uma coisa interessante é que é uma carta escrita de pai para os seus filhos. João já estava idoso e ele olhava para a igreja como, para a 2ª e 3ª geração de cristãos, como seus filhos na fé, como pessoas de quem ele deveria cuidar. É uma carta apologética, ou seja, uma carta de defesa da fé, e combate os falsos mestres e as heresias deles. É uma carta de segurança espiritual também. João dá garantias para o cristão de que Deus enviou o Filho dele ao mundo para salvar a gente. É uma carta de testes, e isso é bem legal. Quando você estiver estudando propriamente os textos de João, você vai se sentir testado também, porque ele fala que aquele que conhece a Deus é assim, que aquele que conhece a Deus age dessa maneira. Então é bem legal isso aí, ele faz uns testes com os cristãos para ver se eles são crentes mesmo. João, como todo mundo sabe, enfatiza o amor. Quem não ama vive nas trevas e não conhece a Deus, né? 1 João 4, 20 e 21. Ele enfatiza também as essências de Deus. Duas essências aqui: Deus é luz e Deus é amor. É do que Deus é feito, né? Qual que é a matéria-prima, vamos dizer assim. Ele também fala da divindade de Jesus. Contra os gnósticos era muito importante isso. E reforça o outro lado, que é a humanidade de Jesus. Ele mostra que Jesus veio em carne, né? Que ele veio dentro da matéria, sim, e que aquilo que os gnósticos estavam falando era uma tremenda besteira. Ele enfatiza Jesus como Salvador. Ele enfatiza o Espírito vivendo dentro do crente, um Espírito que conscientiza a gente, que permanece dentro de nós e que habita em nós. E por último, ele enfatiza a necessidade da separação do mundo. Isso a gente chama de santidade, né? Você se separar das coisas do mundo para viver para as coisas de Deus é santidade. O amor a Deus e o amor ao mundo são incompatíveis e irreconciliáveis, né? Quem ama o mundo não ama Deus, né? Deus não tem relacionamento com o mundo, esse sistema perverso que está no nosso planeta. Agora, aqui eu gostaria de conversar com você, queria que você tivesse a oportunidade de abrir o seu microfone e compartilhar com a gente. Qual é a relevância para os dias de hoje desse conteúdo da carta de João, dessa atitude que João tomou, dessas ênfases que ele deu para a carta dele? Eu já deixei duas imagens sugestivas aí para a gente começar a conversa. Será que tem falso mestre hoje para a gente combater? Será que tem heresias no dia de hoje para a gente trabalhar? Ou será que só era na época de João?